Queridos, então, quero também agradecer a presença dos nossos visitantes aí, percebi alguns visitantes presentes. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, aqueles que nos acompanham pela live também. Tem pessoas extremamente especiais também acompanhando pela live, que eu sei que me mandaram mensagem. Então, que Deus abençoe a vida de vocês também que nos acompanham. E hoje nós vamos tratar a respeito de uma dificuldade, um problema sério, que é como se fosse um veneno se espalhando pela igreja do Senhor. Ou pelo menos que tenta se espalhar com muito fervor no meio da igreja. Hoje nós vamos tratar a respeito do perigo do falso ensino. Se hoje você está aqui e pensa que essa mensagem então é só para alguém que já é da igreja, eu não sou da igreja, então tanto faz se eu estou recebendo um falso ensino ou não. Esse é um pensamento equivocado, porque a verdade, ela sempre prevalece. Então, se você está aqui nessa noite, mesmo não sendo um cristão, você ter uma visão correta de quem é Jesus e da palavra de Deus define a sua eternidade, quer você já seja cristão ou não. Então, hoje nós vamos lidar com essa dificuldade que tem se espalhado, muito se levantado, e sendo instrumentos, infelizmente, na mão de Satanás, para promulgar mentiras e falsidades a respeito da palavra de Deus. Então, a luta contra falsos mestres, ela acontece desde sempre em meio ao povo de Deus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, já tem gente pregando mentiras a respeito de Deus. E no Novo Testamento não é diferente. E depois do período do Novo Testamento, desde que a igreja existe, continua se levantando falsos mestres e ensinando as suas mentiras, que corrompem as pessoas ao erro. Então, nós temos que ter cuidado, porque nem todo que se levanta dizendo ensinar em nome do Senhor, ensina as verdades do Senhor. Há mais alertas, e isso é sério, há mais alertas no Novo Testamento contra falsos ensinos do que contra Satanás. Sabe por quê? O instrumento de Satanás é a mentira. Ele é pai da mentira. Por isso há mais alertas contra os falsos mestres e os seus ensinos do que contra propriamente Satanás. Porque os falsos mestres e os seus ensinos também são parte dessa corrupção de Satanás que ele tenta instigar na igreja de Deus. Então, todos nós precisamos estar atentos. Como eu disse, avaliar o que ouvimos, ser criteriosos. Por isso, é de muito valor para nós, para qualquer um, seja cristão ou não cristão, ter a verdade bem clara diante de nós. Pois se cairmos nesses falsos ensinos, até a nossa consciência pode ser cauterizada. Porque alguns, e Paulo alertou sobre isso, vão falar o que você quer ouvir. E convenhamos, para o nosso coração egocêntrico, é muito bom ouvir o que você quer ouvir. Já teve aquele tipo de situação em que você tinha que tomar uma decisão, e você já tinha a sua escolha meio que pré-definida. E aí você procura alguém que já partilha da sua opinião. Você já vai nela assim, eu sei que fulano vai escolher a opção que eu gosto, então eu vou pedir ajuda com ele, não vou pedir com outro fulano não, porque o outro fulano me fala a verdade demais. Esses são esses falsos mestres, eles querem falar o que você quer ouvir, mas falar o que quer ouvir não é dizer a verdade. Então, nós precisamos ser cautelosos para não dar espaço à mentira nas nossas vidas. Diante disso, o nosso texto base nessa noite vai ser 1 João, capítulo de número 4, versos de número 1 ao 6. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, acompanhasse com a gente também, quem não estiver com a Bíblia, no texto que já será projetado. Primeira João, capítulo de número 4, versos de número 1 ao 6. Quem, porventura, não pegou o boletim, no boletim nós temos 2 perguntas ali, que o conteúdo da pregação vai ser possível ser respondida. Então, acredito que é de muito proveito, se possível, ou no decorrer da mensagem, se você já tiver com o seu boletim aí. Se não estiver, depois pega o boletim, reflita nas perguntas que lá estão feitas e considere, que pode te ajudar também. Sem mais delongas, 1 João, de número 4, versos de 1 ao 6, diz o seguinte a palavra do Senhor. Amados, não deem crédito a qualquer espírito,
mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Assim diz a palavra de Deus. Então, assim como é de suma importância para a nossa saúde física a boa seleção dos alimentos que nós vamos inserir, assim também é de bom proveito para a nossa saúde espiritual quem você escolhe ouvir. Os ensinos que você está abrindo a porta da sua casa, a porta dos seus ouvidos para receber e guardando no seu coração. No mundo de fácil produção de conteúdo, nós temos aí as redes sociais agora promulgando os ensinos. E por um lado isso é bom, porque a palavra de Deus pode alcançar lugares que antes não alcançava. Então a gente tem exemplos aí do nosso próprio Instagram de vídeos que já pegaram mais de 5.000 reproduções. Algo que a gente não consegue alcançar facilmente como indivíduos propriamente. Mas também tem o lado negativo. Em caso usado pelos falsos mestres para promulgar as suas mentiras. Então, nesse mundo público tão fácil, muitos se levantam em nome de Deus, dizendo entregar profecias genéricas em vídeos que são vistos por milhares de pessoas, ou mesmo querem ensinar a Bíblia sem terem capacidades para o fazer. Não sei se você já se deparou com um vídeo desses por aí, rodando na internet, alguém dizendo: Deus vai abençoar a sua vida financeira. A pessoa grava um vídeo e posta esse tipo de vídeo na internet. Você vai olhar o vídeo tem mais de 150.000 reproduções. E aí, Deus estava falando com quem? Com 25%? Com todo mundo? É o que eu estou dizendo, essas promessas genéricas concedidas, mas que no fundo não tem base bíblica. Será que Deus abençoou a vida financeira de todas aquelas 150 pessoas? Ou não? Portanto, tem que se ter cuidado. Porque eles falam o que quer ouvir. Quem não quer uma bênção financeira? Quem quer estar na miséria? Nenhum de nós. Mas é verdade. Esse é o ponto. Porque a gente pode acalmar a consciência das pessoas, falando o que agrada. Mas, no fundo, imagina, quem viu esse vídeo estava passando uma necessidade grande. Família, às vezes, passando necessidade, olhando para os filhos e não tendo o que comer, e a bênção não vem, porque é uma bênção genérica. E aí a pessoa joga a culpa em quem? No falso profeta? Não, muitas vezes sabem quem que é? Deus. É Deus que paga o pato. Por quê? Porque esses falsos mestres são irresponsáveis com a autoridade que eles recebem. Pregar a Bíblia é sério. Infelizmente, pessoas levantam da noite para o dia, e há muito desrespeito, por exemplo, o cargo de pastor, porque hoje em dia se tem indivíduos que da noite para o dia se levantam, se dizem pastores, abrem igrejas, pregam o que querem, machucam pessoas e afastam pessoas de Deus. Mas não é assim, não é dessa forma. O ensino bíblico é sério, estamos lidando com a alma das pessoas, é sério. Qualquer um que subir nesse lugar e não tremer diante desse livro aberto, da Bíblia, não está em posição de conseguir pregar. Porque é de dar medo, é de tremer, é de estremecer, porque estamos lidando com a alma das pessoas. É sério. O ensino bíblico é muitas vezes desvalorizado. Qualquer coisa pode ser dita, que mesmo sem avaliar se o que é dito está em coerência com a palavra de Deus,
muitos, se for agradável, a pessoa recebe. Então, existem muitos na internet assim. Talvez eu estou dizendo isso e já estão vindo alguns na sua mente. E eles falam o que você quer ouvir. Mas como eu disse, essas profecias genéricas mais machucam do que saram. Porque é como se fosse um falso remédio que você vai passando numa ferida, mas que não resolve o problema. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos deixando ser verdade nas nossas vidas. Porque às vezes aquilo não é verdade, mas tomamos como verdade. Isso é problemático. A postura que a palavra de Deus nos conduz a ter é justamente a de não receber qualquer coisa de qualquer um, mas avaliar se o que estamos ouvindo procede de Deus ou não. Pois como o próprio texto que nós lemos diz, muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Não são poucos, não são alguns, são muitos. E tem muitos mesmo. Tem uns famosos na internet, mas a cada esquina, às vezes, há alguma igreja aberta, suposta igreja, e há falsos ensinos, falsa postura pastoral. Então, nós precisamos ter cuidado. Aqui no nosso próprio bairro, nós temos exemplo disso. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado com falso ensino, cuidado com falsos mestres que se levantam, dizendo ser autoridade de Deus, mas não se portam como autoridade da parte de Deus. Jesus nos alertou sobre isso. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 15 e 16. Mateus 7, versos de número 15 e 16. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Eles são um perigo. E o pior, eles se disfarçam de ovelhas. Eles se misturam como se fossem cristãos. Eles se apresentam com uma cara cristã, mas no fundo são lobos, são instrumentos de Satanás. São pessoas que estão tentando sugar o máximo que podem das outras, sem pensar nas consequências daquilo para a fé de quem eles estão influenciando. Cuidado. Cuidado com quem você abre as portas para ensinar a palavra de Deus à sua vida. 2 de Pedro, capítulo 2, verso de número 1 e 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versos de número 1 e 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Quantos são instruídos falsamente? Os ensinos falsos são agradáveis. Eles seguem esses ensinos, mas trazem maledicência à igreja. Porque outros vão olhar e dizer, olha lá, o que os cristãos estão fazendo, os cristãos estão fazendo. Se misturando com o mundo, com as práticas do mundo. Já não há mais distinção entre a postura cristã e a postura mundana. Precisamos ter cuidado. Porque aqui, como diz, muitos seguirão as práticas libertinas. Porque a proposta desses falsos mestres é sempre abrir. A porta que Jesus diz que é estreita, eles dizem que é bem larga. Só que para onde que conduz esse caminho largo? A perdição. Portanto, precisamos ter cuidado. Cuidado com o que nós estamos recebendo de ensino. Vamos agora de volta ao nosso texto base, 1 João 4,
Agora nós vamos lidar com os versos de número 2 e 3. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. A palavra espírito aqui pode ser também mudada para ensino, ok? Então, quando a gente tem aqui todo espírito que confessa Jesus Cristo, pode ser todo ensino, ou todo aquele que ensina que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa traz a mesma ideia. Então, a principal forma de nós discernirmos se alguém ensina conforme a palavra de Deus ou não, é avaliar como e se, às vezes e se, Jesus é apresentado no ensino. Como que Jesus é apresentado? Um mero homem? Fraco? Um mero profeta? Ou ele é o Deus em carne? E se ele é apresentado? Já ouviram uma pregação que Jesus nem sequer é mencionado? Engraçado, né? Porque é o cristianismo, né? E no cristianismo, Jesus não ser mencionado nem sequer na pregação é um desrespeito. Então, precisamos ter cuidado. Os ensinos que você tem ouvido, como que é Jesus? É um hippie que aceita tudo. Paz e amor. Tá tudo bem. Você faz o que quiser e tá tudo certo. Não tem problema. Vai lá. Eu estou aqui só para incentivar e ajudar vocês nos seus sonhos e cumprir os seus sonhos, mesmo que os seus sonhos envolvam coisas erradas. É isso que é Jesus? Não. De maneira alguma. Em toda a história da igreja, seja hoje, no tempo presente, ou seja no passado, as principais controvérsias com respeito à palavra de Deus sempre se deram em relação a quem Jesus Cristo era. Pois o diabo sabe que se corromper a nossa visão sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida, todo o restante não se sustenta. Porque Jesus Cristo, ele é o fundamento. Aqueles que já mexeram com construção de casa, se o fundamento é abalado, o que acontece? A casa cai. Portanto, qual o ideal? Sempre se ter um fundamento bom e firme. Então, Jesus Cristo é o fundamento. Satanás sabe que se mexe com o fundamento, todo o resto cai. Então, o pastor pode pregar bem sobre vários assuntos, mas se a visão de Jesus Cristo está equivocada, todo o resto está abalado também. Paulo define Jesus como fundamento, no qual os mestres devem construir sobre. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 10 e verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o fundamento. Qual a visão que você tem de Jesus Cristo hoje? E a visão que você tem de Jesus Cristo hoje é baseada nos ensinos que você tem recebido, algo que você já ouviu a respeito dele. Como está a sua visão sobre Cristo? Como mencionei no início, é apenas um homem, um filósofo sábio? Ele é só um profeta, mais um? Só um homem bom que andou pela terra? Ou ele é o Deus em carne, que veio nos resgatar da nossa miséria? Sendo Cristo o fundamento, se Satanás mexer com a nossa visão sobre Cristo, todo o restante está em jogo. Tudo. Esse engano que se espalha pelo mundo não é um acaso. Como a gente leu no versos de número 2 e 3, ele é uma realidade que Deus já previa e falou através de Paulo. Segunda carta aos Tessalonicenses,
capítulo de número 2, verso 3 e 4. Recomendo manter sua Bíblia aberta, acho que os irmãos já devem ter percebido, alguns textos estão sendo mencionados, mas para dar base, justamente o que eu estou dizendo, para nós entendermos a seriedade desse assunto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá, e aqui isso ele está falando com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a consumação de todas as coisas, o fim propriamente dos tempos, sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é esse afastamento da fé verdadeira, esse entregar-se a falsos ensinos, e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade aqui é o anticristo, que foi mencionado no nosso texto anterior, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A característica do anticristo é se apresentar como se fosse o próprio Deus. Ele é um falso Cristo, com seus falsos ensinos. Então, percebam os dois aspectos que falam que vão acontecer antes da vinda do Senhor. Apostasia. Pessoas se afastando da fé verdadeira pelos falsos ensinos que são concedidos. E então a aparição plena do anticristo. E no texto em que lemos, já menciona que o espírito do anticristo já está agindo em nosso meio. Muito embora o próprio anticristo ainda não se manifestou. Então, ele ainda não se manifestou prontamente, o anticristo, mas o seu espírito que promulga a falsidade já está entre nós, como um preparativo para a sua real e definitiva manifestação, corrompendo as mentes de todos aqueles que ignoram o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus? Você tem tido contato com a palavra de Deus? Você conhece a verdade de Deus? Porque como vamos caminhar na verdade se nós não temos contato com a Bíblia? Se nós não sabemos quem Deus é? Como conhecemos a Deus? Buscando conhecê-lo na sua palavra. Deus se fez revelado por meio das Escrituras Sagradas. Qual o seu contato com a Bíblia? É nenhum. Você se alimenta a partir de mestres, e mesmo que sejam mestres positivos, pessoas de boa qualidade, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, nosso próprio pastor que transmite o ensino fiel, você precisa ter um contato pessoal com a Bíblia. Porque a Bíblia responsabiliza os cristãos a fazerem análise daquilo que estão ouvindo. Como você vai analisar o ensino que está lhe sendo transmitido se você não tem critério de avaliação? Se você não tem conteúdo e base para avaliar o que está ouvindo? Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos dizer não a esse cristianismo que não conhece a Deus. Porque o cristianismo é nada mais nada menos que uma proposta de reconciliação com Deus e comunhão com Ele. Como vamos ter comunhão com alguém que não conhecemos? Precisamos conhecê-lo. Busque a Deus na Bíblia. Conheça a Deus diariamente através dela. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Primeira Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, e lembrando que espíritos podem ser também ensinos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha o peso do ensino bíblico. O ensino bíblico não é brincadeira. Não é qualquer um que pode se levantar como pastor. Na minha sincera opinião, todo pastor deveria ter estudo teológico. Mínimo. Pré-requisito. Não é luxo, é mínimo. Porque se você vai tratar da alma das pessoas, você precisa ter base para fazer isso. Levanta a mão aqui quem deixaria alguém que não estudou medicina fazer uma cirurgia em você, que pode te levar à morte. Ninguém. O ensino de um pastor, de um líder, pode conduzir alguém à morte eterna. Por que estamos nos submetendo a ensino de gente que nem sequer qualidade para estar ali tem?
Isso é sério. O ensino bíblico é sério. A Bíblia é séria. Então, pessoas vão se apostatar da fé. Demônios estão ensinando por aí, como a gente leu no texto. Cuidado. Porque às vezes, quem está por trás da tela tem uma influência bem ruim por detrás. Não vou citar nomes, mas os irmãos conseguem avaliar e conhecer bem. E quem viu a arte de divulgação também já viu alguns nomes ali problemáticos. Quem viu a arte de divulgação do culto. Existem sérias pessoas. No caso, sérias não, né? Mas levando gente ao falso ensino. Agora o verso de número 4 do nosso texto base. 1 João 4. 1 João 4, 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diante do cenário caótico de engano que se prolifera, como se fosse um vírus, mundo afora, podemos ter a paz e segurança de que todo genuíno filho de Deus não cairá no engano e vencerá os falsos mestres e suas mentiras. Porque Deus enviou o seu Espírito para habitar no cristão. E Deus não perde para Satanás. Deus não perde para ninguém. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você é um genuíno cristão, o Espírito Santo habita em você. E ele te conduzirá a compreender as verdades bíblicas, relembrar delas e vivê-las. Agora, é importante a pergunta: você já é um filho de Deus? Você que nos acompanha pela live, você que está aqui presente hoje, já se entregou a Deus? Porque só tem o Espírito de Deus quem é filho de Deus. E só é filho de Deus quem crê no Filho de Deus. Da maneira que ele é apresentada na Bíblia, não de maneira equivocada. Percebam quanto que é importante, mesmo que você não se declare um cristão, ter uma boa compreensão a respeito de quem Jesus é. Porque isso também vai te fazer avaliar se você vai optar por esse caminho ou não. Porque o próprio Jesus mesmo disse que quem quiser segui-lo não é uma obrigação. Porém, para você escolher seguir Jesus, você precisa saber quem ele é. Como seguir os passos de alguém que não conhecemos? Ou nem sabemos para onde está indo. João 16, 13. Vai falar a respeito da obra do Espírito Santo e como que ele nos ajuda nesse processo. João, capítulo de número 16, verso de número 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito da verdade. Então há uma guerra sendo travada entre a verdade e a mentira. O que prevalece no final? A verdade. Então, não adianta ignorar a verdade, achando que no fim a mentira vai prevalecer. Porque o que prevalece é a verdade. Quando eu era menor, eu era ainda descrente, era uma criança muito pequena, e às vezes acontecia alguma coisa em casa, eu quebrava alguma coisa ou algo do tipo, e eu tentava esconder da minha mãe. Falava uma mentira. Contava uma mentira. Só que, rapaz, eu não sei explicar. Minha mãe sempre descobria no final. A verdade sempre prevalecia no final. Porque ela ia dando falta, ela ia percebendo. Ué, tá faltando uma coisa aqui. Sumiu um negócio de vidro que eu tinha aqui. Cadê? Juan, você sabe onde é que tá? Eu, não, mãe. Não faço ideia. Nem sei o que aconteceu. Nunca nem vi isso daí. Aí, ela no fim, Juan, fica em cima. Ela já sabe no fundo, né? O que aconteceu. Aí eu, tá bom, mano. Eu quebrei. Deixei cair. Foi mal. Tava jogando bola, chutei, deixei cair. A verdade prevalece no final. Mesmo que eu, como criança, tentei fazer prevalecer a mentira. Mas a mentira não prevalece. Porque ela não se sustenta, ela não tem fundamento. Então, há esse alerta sobre nós. Temos o consolo, que temos o Espírito Santo, que nos guia e nos orienta a verdade, mas isso é um alerta.
ter o Espírito Santo à nossa disposição para nos ajudar e nos auxiliar nesse processo, não significa que podemos abaixar as guardas e simplesmente sair recebendo qualquer coisa. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo de avaliação também do que estamos ouvindo. Versos de número 5 e 6, agora do nosso texto base. E nós já vamos caminhando para o fim da mensagem. Ainda teremos um pouco de algumas palavras, mas, de certo modo, já caminhando para a conclusão. Versos de número 5 e 6 de nosso texto base, 1 João 4. Eles procedem do mundo, e aqui está falando dos falsos mestres, o seu ensino. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Atenção aos tais pregadores que estão produzindo conteúdo por aí. Aqueles que falam o que os ouvidos querem ouvir. Os da teologia coach, que só afagam o nosso ego e nada tratam sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento. E se tratam sobre o pecado, e o pecado é só um obstáculo que está te atrapalhando a alcançar algo melhor para a sua vida. O pecado nunca é uma ofensa direta a Deus. É simplesmente um obstáculo que está no seu caminho, que se você tirar, você alcança novas bênçãos sobre a sua vida. Atenção aos pregadores de prosperidades sem fim, que não ensinam que no cristianismo a gente muitas vezes abre mão e sofre. E não obtém necessariamente tudo o que almejamos. Tratando Deus como uma versão melhorada do gênio da lâmpada, do Aladim. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Deus. Ele dá o que quer. Ele tira o que quer. É Deus quem dá a vida. É Deus quem tira a vida. Como Jó falou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo, como o texto básico que a gente leu, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo, queridos, ele quer salvação. Levanta a mão aqui quem quer ser condenado. Ninguém. Mas o mundo não quer o Salvador. Eles desejam o privilégio, mas não querem quem concede ele. Desejam Jesus a seu gosto. É como se fossem a um restaurante e estivessem com um cardápio diante de si. E há tantos falsos mestres hoje ensinando tantas loucuras, que é como se fosse de fato um cardápio. Você consegue escolher o tipo de Jesus que você quer ouvir, e se você quiser, você se entrega aquilo e só fica consumindo aquilo. Eles querem vida, mas eles não querem cruz. Jesus diz que quem não tomar a sua cruz, não tem vida. Portanto, tenham cuidado. Há crianças que se levantam no púlpito, que não tem base bíblica nenhuma, e falam suas besteiras. Cuidado com aqueles que sentam num banquinho, com uma musiquinha legal de fundo, e falam que o seu coração fica quentinho. Porque às vezes aquilo que deixa o nosso coração quentinho, não é o que a gente precisava ouvir. Não é a verdade de Deus. E muitos estilos poderiam ser mencionados aqui. A proposta não é citar nome por nome, porque senão ficaríamos aqui mais do que uma noite. A proposta é cada um que está aqui ter maturidade suficiente, conhecendo a Deus e a palavra de Deus, a avaliar o verdadeiro ensino que vem de Deus. Aquele que conhece a Deus ouvirá a palavra de Deus, buscará alimentar-se mais dela todos os dias e rejeitará os falsos ensinos. João, capítulo de número 10, verso de número 27. João, capítulo de número 10, verso de número 27. Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem e conhecem a voz do pastor. Elas não seguem o ladrão, o mercenário. Elas seguem o pastor porque elas conhecem o pastor. Se você tem o Espírito de Deus,
você tem capacidade dada da parte de Deus para conseguir avaliar o ensino que vem de Deus e o ensino que vem do erro, de Satanás tentando corromper as nossas vidas. Ouça a voz do pastor, não a voz dos mercenários. E, concluindo, Paulo, ele expressa uma fala muito séria para aqueles que distorcem a verdade da mensagem de Jesus. O ensino errado não é tratado de maneira leviana na Bíblia. A Bíblia condena isso com muita seriedade. Como eu disse, há mais alerta sobre isso do que sobre Satanás. Olha o que Paulo disse a respeito desses falsos mestres que ensinam de maneira errônea, conduzindo outros a terem visões erradas também. Gálatas, capítulo de número 1, versos de número 8 e 9. Quase que eu me dou um banho aqui. Gálatas, capítulo 1, versos de número 8 e 9. Olha a seriedade que Paulo trata para falar a respeito desses que estão corrompendo a igreja com seus falsos ensinos. Mas, ainda que nós, ou seja, os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Amaldiçoado seja todo aquele que ensinaram o erro, porque o erro vai conduzir as pessoas à perdição. Como pregadores, temos a responsabilidade dada por Deus e será cobrado de cada um de nós. E por isso que Tiago fala que não sejam muitos mestres por aí. Por quê? O mestre tem uma cobrança maior sobre si. Porque o que ensinamos, seja num culto, aqui onde eu estou, seja numa EBD que é concedida, tem que ser levado com muita seriedade. Seja uma mínima célula, você está ensinando a vida de pessoas. Você está orientando as decisões que elas vão tomar na vida, dizendo o que é vontade de Deus e o que não é para a vida delas. Então, realmente, é forte. Mas que seja amaldiçoado todo aquele que está conduzindo gente para a perdição com os seus falsos ensinos. Qualquer um que é um genuíno cristão e qualquer um que ensina a palavra de Deus, eu, no meu coração, quando eu escuto esses falsos mestres, eu fico louco no meu coração. Meu coração ele fica irado. Aquela ira santa de saber que tem gente que infelizmente ouve aquilo, não tem muita instrução e acaba seguindo. E acaba se perdendo. Porque houve esses falsos mestres, que só querem e se preocupam, muitas vezes, com dinheiro. Então, que realmente, qualquer um que ensinar um evangelho diferente, um Jesus diferente, um Deus diferente, seja anátema. E o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, é o Deus em carne. É o Deus que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando em figura humana. E foi obediente até a morte de cruz. E agora o nome dele está exaltado acima de todo nome, ele está à direita de Deus. E um dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Então, se você ainda não crê no verdadeiro Cristo, ele é o Deus encarnado, como eu mencionei, que sacrificou na cruz do Calvário, para que qualquer um de nós aqui, pecadores, falhos, sejam salvos e estejam em comunhão com Deus de novo. Se você ainda não crê nisso, creia. É uma necessidade. É o que nós precisamos para estar em comunhão com Deus de novo. Mais uma vez, cuidado com os falsos profetas. Vamos orar. Feche sua cabeça. O pastor já falou isso, né, gente? Desculpa. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Se eu não metesse uma dessa no final, não ia ser eu. Tinha que fazer alguma coisa, né? O microfone não desligou. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Ti, ó Pai. E que
o verdadeiro ensino seja o que guie as nossas vidas. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, possa estar agindo nos corações que aqui estão presentes nesse momento, que nos acompanham pela live, a serem orientados à verdade. Que todo ensino falso de Satanás, de falsos mestres, seja, ó Deus, desprezado. Seja tirado das nossas rotinas, do nosso consumo diário nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. E que nós possamos nos encher apenas daquilo que vem da parte do Senhor. Tenhamos a capacidade dada pelo seu Espírito Santo de avaliar o que temos recebido como ensino e orientação que vem de Ti, ó Pai. Orienta a vida de cada um aqui, ó Deus, conforme o Teu querer. Se há alguém que ainda não se rendeu ao Evangelho, a verdadeira visão sobre Cristo, sobre a mensagem de Cristo, que se renda pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, sempre um privilégio muito grande trazer a palavra a vocês. Obrigado por me ouvirem. Espero que os irmãos não se cansem de me ouvir, porque é um privilégio muito grande pregar a todos vocês. Que Deus abençoe. A palavra está com o Ministério de Louvor.